Olá, estudantes, Escola 19 de Abril, sétimos anos, tudo bem com vocês? Então, para essa semana foi enviado para vocês o material referente à mortalidade infantil. Antes da gente começar a ver esse conteúdo de mortalidade infantil, a gente vai fazer a correção das atividades anteriores, que é sobre fontes de energia não renováveis, certo? Então, foram duas atividades que foram enviadas para vocês. Uma, vocês tinham uma imagem e vocês tinham que montar uma interpretação, fazer um textinho, né, através dessas imagens. Então, ou vocês podiam montar tópicos ou montar um texto que pudesse fazer uma explicação, então, do que estava sendo representado através daquele desenho. Então, vocês poderiam botar um texto como a prof colocou agora no resumo para vocês, ou vocês poderiam explicar da seguinte forma. Então, eu vou tentar explicar para vocês tentarem ver se vocês conseguem entender, ou vocês podem botar esse texto como a prof colocou para vocês. Primeiro, o desenho ele trazia para vocês fontes de energia, certo? Primeiro a gente tem que ter dentro da nossa cabeça que a gente tem fontes de energia não renováveis, tais como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Esses três, eles precisam da combustão, ou seja, da queima, para conseguir obter a energia. Só que a partir do momento que a gente faz essa queima, essa combustão, a gente está liberando, a gente está tendo essa emissão, essa liberação de gases para a nossa atmosfera, ou seja, liberação de gases de efeito estufa para a nossa atmosfera, ou seja, gases poluentes que podem impactar para quê? Para o meio ambiente, tá? Outro aspecto que a gente tem é a fonte de energia através do urânio, tá? Que é a fonte de energia nuclear. Então, essa é considerada uma energia mais limpa. Por quê? Porque ela não tem a energia da combustão. Ou seja, ela pega o elemento, tá? Que é o elemento do urânio, e ela consegue fazer através de um processo químico, ela consegue então produzir a energia através desse elemento químico que é o urânio. Porém, eles têm que ter um certo cuidado, né, para não ter acidentes ou vazamentos radiativos através dessas usinas. Mas isso hoje é ter muito cuidado, muitos mecanismos de segurança para que isso não aconteça, tá? Então, fica a dica para vocês. O que é ruim das fontes de energias não renováveis, tá? É a combustão. Porque a partir do momento que existe essa combustão, tanto do petróleo, como do gás natural, como do carvão, existe a liberação de gases. E quando tem essa liberação de gases, a gente acaba contribuindo para o efeito estufa, para o aquecimento global, para a contaminação da atmosfera, poluição, ambiente, né? Todo aquele caos. A questão 2, vocês poderiam fazer um desenho, era um desenho individual de cada um de vocês. Então, podia ser retirado informações do texto e vocês podiam argumentar referente a esse desenho. Então, era mais particular de vocês. Para essa semana, tá, pessoal? Então, essa semana a gente vai trabalhar um pouquinho com mortalidade infantil. Não sei se vocês já ouviram falar ou se vocês já ouviram falar, mas é um tema que tem que ser muito abordado porque isso é tratado em todos os países. Não é só um caso Brasil, e sim um caso mundial, tá? A mortalidade infantil, ela é tratada pela ONU, tá? Que é a Organização das Nações Unidas, tá? E ela pensa no modo geral, o que está acontecendo que está tendo tanta mortalidade infantil? Então, pensando nesse caso, a gente tem alguns fatores que fazem com que a gente tenha muita mortalidade infantil, tá? Então, se a gente pensar num caso, alguns tópicos como quais seriam os fatores que promovem essa mortalidade, a gente teria alguns tópicos. Então, quais seriam? A falta de assistência e de instrução às gestantes.
Muitas vezes as gestantes não sabem, né, como procurar, aonde procurar, ir na UBS, como é que seria, né, esse tratamento, quando elas engravidam, como é que seria a assistência à saúde, né? A ausência de acompanhamento médico, então às vezes elas descobrem, elas já estão grávidas de muitos meses, elas não acompanham a gestação, e daí é um problema. Deficiência na assistência à saúde, então às vezes elas não tomam as vitaminas adequadas, elas não se alimentam direito, né? Desnutrição, a desnutrição é um problema muito sério, porque o que acontece? Às vezes elas não se alimentam, e não se alimentando direito, o que acontece? O bebê, o feto, né, que depois se transforma no bebê, ele vai se alimentar do quê? Do sangue da mãe, através do cordão umbilical. Então, se ele se alimenta do sangue da mãe, se ela está desnutrida, se ela está com falta de nutrientes no seu organismo, vai ter a mortalidade infantil. A ausência de políticas públicas, então, efetivas para uma educação não só para a mãe, mas para todos, né? A ausência ou deficiência de saneamento básico. O que é ausência ou deficiência no saneamento básico? O que acontece? Às vezes as mães, as que estão grávidas e tudo, né? Elas não têm as casas, as residências onde elas estão, não existe o saneamento básico. Então, existe muita proliferação de doenças, muitas bactérias, enfim, que pode acontecer da mãe adquirir ou ela ter no contato com o esgoto da casa. Então, esse último fator é ainda mais agravante quando a água e esgoto não tratados provocam a contaminação da água e, por consequência dos alimentos ocasionados, doenças como a hepatite, a malária, a febre amarela, a cólera, a diarreia e entre outras. Essas doenças, em conjunto com o quadro de desnutrição, são fatais. Então, pessoal, o que foi de atividade para vocês? A primeira atividade é a seguinte: elabore um desenho em uma folha de ofício que dê consideração sobre a causa da mortalidade infantil. Então, a prof colocou ali para vocês uma imagem que trata sobre algumas causas, né, da mortalidade infantil. Eu quero que vocês façam um desenho que dê impacto, que as pessoas possam pensar, né, que chame atenção para uma mãe se ela tivesse grávida, né? Ela descobrisse que ela tivesse grávida, que ela olhasse aquilo e aquilo fosse impactante para ela. Se eu não fizer isso, ou se eu não me cuidar em determinado aspecto, isso pode acontecer com meu filho ou com a minha filha. Pode ter uma mortalidade infantil, tá? Então, vocês podem voltar no texto e reler o texto de volta e pensar nesses aspectos que a prof acabou de falar para vocês ali da desnutrição, da falta de assistência médica e pensar numa imagem bem impactante assim, para vocês construírem um desenho baseado nisso. A atividade 2, vocês vão observar este gráfico. Este gráfico a prof trouxe para vocês alguns países aí com o índice de mortalidade, ó. Então, a taxa de mortalidade infantil por cada 1.000 nascidos vivos, tá? Então, desde 1970 até 2015. Daí vocês vão me dizer, prof, a gente está em 2020. Tudo bem, mas se a gente pensar em 5 anos ali, não é tão agravante, tá? Porque esse gráfico, ele vai de 5 em 5. Se vocês observar 2010, 2015, então, seria para ser este ano um novo gráfico, tá? Então, eu quero que vocês observem ali a taxa de mortalidade infantil, tá? Observem qual é o país que tem maior taxa de mortalidade, qual que tem a menor taxa de mortalidade, o Brasil, aonde que ele se enquadra, como é que ele está. Então, eu elaborei algumas perguntinhas baseadas neste gráfico. Para ficar mais fácil, tá, pessoal? Utilizem régua, tá? A régua no sentido horizontal e no sentido vertical, porque daí vocês vão poder olhar no ano de 1970, bota a régua ali e olha quantos tem, né? O índice de mortalidade
naquele ano, certo? Então, vocês têm como identificar bem direitinho. Eu trouxe para vocês, pessoal, umas coisas que são bem importantes. Às vezes a gente se pergunta, né? Quando um bebê nasce, um bebê nasceu, né? Qual a importância das carteirinhas de vacinação? Até sábado, dia 17, né? Tinha para quem estava com vacinas atrasadas colocar em dia. Eu tenho as minhas carteirinhas de vacinação, ó, pessoal, antigas, ó. Tá vendo? Ó, com as minhas vacinas, certo? Então, pessoal, então, tem uma, tem mais uma, ó. Tá? Pessoal, a importância de botar em dia as vacinas, tá? Às vezes a gente tem um pouco de medo, né? De botar. Essa é bem antiga, né? Lá de quando eu nasci, ó. Ou seja, ela tem 35 anos, essa carteirinha bem amarelinha já, ó, tá? Às vezes a gente tem medo, né? De ir para um postinho e pensar nas vacinas. Mas é de responsabilidade dos pais levar os seus filhos para fazer as vacinas, tá? Os órgãos de saúde, eles não vão ficar lá batendo na nossa porta e dizendo, ó, seu filho não tomou vacina, certo? É de responsabilidade dos nossos pais em fazer isso. Outra coisa, pessoal, a gente tem que pensar que essas vacinas estão aí para prevenir a gente de contrair algumas doenças, alguns vírus. Então, a gente tem que pensar na nossa saúde. E as mães, quando a gente pensa nessa mortalidade infantil também, muitas mães, quando elas descobrem que elas estão grávidas, quando elas estão gestando, né, elas têm que fazer vacinas. Por quê? Porque às vezes, quando elas descobrem que elas estão grávidas, o pediatra, né, ou o ginecologista delas, o obstetra, né, porque do ginecologista ela descobre que ela está grávida, ela vai para um obstetra. Aí o obstetra dela vai perguntar, eu preciso da tua carteirinha de vacinação para ver se as tuas vacinas estão em dia, né? Carteirinha. E daí muitas vezes ela não tem as carteirinhas de vacinação. Então muitas vezes eles pedem para fazer exames de sangue para ver como estão as vacinas, tá? Então dessa forma tem que ter as vacinas em dia, certo? Então fica a dica aí, pessoal, para vocês colocarem, verem as vacinas se estão tudo em dia e pensar nessa causa, pessoal, da mortalidade infantil, tá? Então, era isso para essa semana. Fica a dica. Beijo da Prof. Edna.